Olá, gente. Vamos começar agora uma aula sobre mistura de soluções. Ainda dentro desse assunto que seria as unidades de concentração. Vamos começar reunindo duas soluções de concentração igual a 4 gramas por litro e 6 gramas por litro. Quanto é que vai dar o resultado final da mistura dessas duas soluções? Depende da quantidade de cada uma. Então vamos pensar assim. Vamos calcular inicialmente qual é a massa do soluto na primeira solução, na solução 1. Bem, qual que é a fórmula da concentração gramas por litro? M1 sobre V. A concentração você sabe que é 4. O M1 você vai descobrir a massa do soluto na solução 1. E o volume da solução é 200 mililitros. Tudo bem? Agora você deve passar o volume para litro. Aí daria 0,2 litros. Quanto é que vai dar a massa do soluto? A massa do soluto vai dar 0,8 gramas. E na solução 2? Qual é a massa do soluto na solução 2? De novo, aplica a fórmula C igual a M1 sobre V. C, concentração igual a 6. M1 da segunda solução você vai descobrir. E o volume dessa solução é 800 ml, ou seja, 0,8 litros. Então você vai achar M1 da segunda solução vai ser igual a 4,8 gramas. Se você juntou tudo num recipiente único, agora juntando as duas soluções, o que é que você vai concluir? Que todo o soluto que estava na primeira solução e na segunda solução, agora estarão na solução final. Ou seja, se você juntou 0,8 gramas, massa do soluto da solução 1, com mais 4,8 gramas, que é a massa do soluto na solução 2, você vai ter no final 5,6 gramas. Qual é o volume final? O volume final vai ser 1.000 mililitros, ou 1 litro. Qual é a concentração final da solução? C igual a M1 sobre V. Agora, quanto que é o M1? Bom, M1 é a soma das duas massas de solutos na primeira e na segunda solução, que é igual a 5,6. Muito bem, qual que é o volume? O volume seria 1.000 ml, ou seja, 1 litro. Então você vai obter 5,6 dividido por 1 vai dar 5,6 gramas por litro. Veja bem que é o resultado que você obteve entre 4 e 6, que eram as concentrações iniciais, agora você obteve 5,6. Quer dizer que você teve um valor intermediário entre o 4 e o 6. Não é exatamente no meio, porque as quantidades não são exatamente iguais. Tá bom? Agora, já é possível tirar algumas conclusões. Então, a primeira conclusão é a seguinte. A massa do soluto na solução final é igual à soma das massas dos solutos nas soluções que foram misturadas. Então, vai ser o M1 da solução 1 mais o M1 da solução 2 vai ser igual ao M1 da solução 3. Segunda conclusão. Os volumes de cada solução são somados. Bem, então você vai somar o volume da solução 1, V1, mais o volume da solução 2, que você vai chamar de V2, e a soma deles vai ser igual ao volume da solução 3, que você vai chamar de V3. Terceira conclusão, as concentrações não são somadas. Se você juntou uma solução de 4 gramas por litro e outra de 6 gramas por litro, não vai dar 10 gramas por litro, deu 5,6 gramas por litro. Então, a concentração final vai dar sempre intermediária. Depois, a fórmula que você vai usar. Bom, nós usamos a concentração, certo? A concentração é C igual a M1 sobre V. Vamos isolar o M1 de cada solução. Como é que você vai calcular o M1? CV. Você vai pensar assim. M1 da solução 1 vai ser igual a C1V1 mais M1 da solução 2 vai dar C2V2 igual M1 da solução final é igual a C3V3. Então, quando você utiliza esse produto CV, você está calculando a massa do soluto em cada solução. Então, a massa do soluto na primeira solução mais a massa do soluto na segunda solução é igual à massa do soluto na solução final. Então, vai ficar C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3. Essa demonstração que foi feita para a concentração gramas por litro, você pode usar para molaridade. Só que molaridade, como é que é a forma? É número de mols pelo volume. Então, o que você vai somar é o número de mols da solução 1 mais o número de mols do soluto da solução 2, que vai ser igual ao número de mols do soluto na solução 3. Ou seja, vai ficar assim, M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. E dessa maneira, você pode deduzir uma fórmula para a mistura de soluções para qualquer unidade de concentração, seja molaridade, molalidade, título e assim por diante.
Lembrando o seguinte, o que você tem que isolar é a massa do soluto ou o número de mols do soluto, tá bom? Então vamos fazer agora o primeiro exemplo. Exemplo 1. Fala assim, reúnem-se 5 litros de solução 3 molar e 10 litros de solução 6 molar. Qual a molaridade da solução resultante? Muito fácil. Então vamos ver o que nós temos. Na primeira solução, qual é a molaridade? 3. Qual que é o volume? 5 litros. Na segunda solução, qual é a molaridade? 6. 6 mol por litro. Qual que é o volume? 10 litros. Qual é a concentração molar da terceira solução? Você vai descobrir. E qual vai ser o volume da terceira solução? É a soma dos volumes anteriores. 5 mais 10 vai ser igual a 15 litros. Tudo bem? Continuando. Qual que é a fórmula que eu vou usar? M1V1 mais M2V2 vai ser igual a M3V3, que é a fórmula usada na mistura das soluções. Então vamos começar a substituir as letras por números. Molaridade da solução 1, 3. Volume da solução 1, 5. Vai ficar 3 vezes 5, mais. Molaridade da solução 2, 6. Volume da solução 2, 10. Vai ficar MV, 6 vezes 10. Que vai ser igual a molaridade da solução 3 vezes o volume da solução 3, que vai ser igual a 15. Vamos fazer quanto? 3 vezes 5 dá 15. 6 vezes 10 dá 60. É igual a 15M. M de molaridade. 60 mais 15 vai ser igual a 75, dividido por 15 vai ser igual a 5. 5 mol por litro. Resposta, molaridade final é igual a 5 mol por litro. Observe que a primeira solução tinha molaridade 3. A segunda solução tinha molaridade 6. E a concentração final deu intermediário entre o 3 e o 6. Vai ser igual a 5, 5 molar. Não cai bem no meio porque as quantidades não eram iguais. Uma era de 5 litros, outra era de 10 litros. Mas se fossem iguais, cairia bem no meio. Mas sempre é intermediário. Qual seria a fórmula, então, se eu estivesse usando o título em massa? Então ficaria assim, título 1 vezes a massa da solução 1, mais o título 2 vezes a massa da solução 2, e vai ser igual ao título 3 da solução final, vezes a massa da solução 3. É sempre possível fazer essa demonstração, sempre isolando a massa do soluto ou o número de mols do soluto. Agora, gente, existe um assunto que aparece muito raramente nas provas do ITA e do IME, que é o chamado coeficiente de distribuição ou coeficiente de partição, cujo símbolo é KD, ou simplesmente D, ou apenas P. Vamos então localizar o problema. Primeira coisa, a gente vai pegar um funil de decantação, também chamado de funil de separação ou ainda funil de bromo. Tudo bem, mas o nome não importa, o nome desse funil. Eu vou colocar dentro dele 2 líquidos insolúveis entre si, immiscíveis entre si. Bom, se você vai colocar 2 líquidos immiscíveis, então o que vai acontecer é que vai formar 2 camadas. Quem vai ficar embaixo? O líquido mais denso. Quem vai ficar em cima? O líquido menos denso. Agora, nessa mistura, você tem 2 solventes, 2 substâncias que não se misturam, immiscíveis. Para exemplificar, eu vou colocar tetracloreto de carbono, que é mais denso do que a água, e a outra substância, a água. Então a água vai ficar em cima e o tetracloreto embaixo. Só lembrando, a água é uma molécula polar e o tetracloreto é uma substância apolar. Por isso, eles não são miscíveis. E agora você vai colocar uma substância, uma terceira substância, que vai ser um soluto que vai se dissolver nos 2 solventes. Mas é lógico, ela vai ser mais solúvel em um solvente do que em outro. Tá bom, por exemplo, você vai adicionar iodo. Aí o que vai acontecer? O iodo é muito mais solúvel no tetracloreto de carbono do que em água. Bom, o que você vai perceber é o seguinte, existe uma relação entre a concentração do iodo no tetracloreto de carbono em relação à concentração do iodo na água. Essa relação é que se chama de coeficiente de partição, que é uma constante de equilíbrio,
que eu vou denominar de KD, constante de distribuição ou constante de partição. Nesse caso, do iodo no tetracloreto de carbono e o iodo na água, a constante de partição vale 86. Em outras palavras, o que significa que o iodo é 86 vezes mais solúvel em tetracloreto do que em água. Então, agora a gente já pode dar uma definição. Esse coeficiente de partição é também conhecido com o nome de lei da distribuição de Nernst. E esse coeficiente de partição informa o seguinte: ele é o quociente entre a concentração do soluto nas duas camadas. Simplificadamente, é assim: KD, essa constante, é igual à concentração no solvente 1 em relação à concentração no solvente 2, C1 sobre C2. Vamos fazer um primeiro exemplo? O exemplo fala assim: agita-se uma solução formada por 0,03 gramas de iodo em 100 ml de água com 10 ml de clorofórmio. Na temperatura da experiência, a constante de partição KD é igual a 86, qual a massa de iodo que resta na água após essa extração. Bom, para a gente fazer uma certa imagem, é o seguinte: você tem água e clorofórmio e coloca também iodo. Agita tudo. Bom, agita, o que vai acontecer? Aos pouquinhos as duas camadas vão se separando. E aí, uma parte do iodo vai permanecer na água e uma parte do iodo vai ficar dissolvido em clorofórmio. Então, esses 0,03 gramas que foram misturados em 100 ml de água e 10 ml de clorofórmio vão acabar se distribuindo. Tudo bem? E a constante de partição, mais uma vez, por coincidência, é igual a 86 também. A pergunta final é saber o seguinte: qual é a massa que ficou dissolvida na água? Vamos começar a resolução então. A primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: uma parte do iodo foi para o clorofórmio e uma parte do iodo ficou na água. Tudo bem? Mas aí que a gente tem que medir é a concentração. Vamos chamar de X a parte do iodo que foi para o clorofórmio. Qual vai ser a concentração? Vai ser X gramas sobre 10 mililitros, porque nós temos 10 mililitros de clorofórmio. Essa é a concentração do iodo no clorofórmio. E quanto de iodo sobrou na água? Bom, eu coloquei 0,03. X gramas foram para o clorofórmio, então restaram na água 0,03 menos X. Logo, a concentração do iodo na água vai ser 0,03 menos X sobre 100. Agora a gente vai pegar a fórmula da constante de distribuição, que é igual a C1 sobre C2. C1 é a concentração no solvente 1 e C2 é a concentração no solvente 2. E essa constante de distribuição é 86. O solvente 1 é o clorofórmio, então a gente vai colocar assim: qual é a concentração do iodo no clorofórmio? Vai ser X sobre 10, porque nós temos apenas 10 mililitros do clorofórmio nessa mistura. Depois, no denominador vai ficar assim: 0,03 menos X, que é o iodo que sobrou na água, sobre 100, que o volume da água é 100. Isso vai ser igual a 86. Agora tem que fazer umas continhas aí. Após você realizar todas essas contas, você vai acabar descobrindo que a massa X que passou para o clorofórmio foi igual a 0,0269 gramas. Essa é a massa de iodo que foi para o clorofórmio. Bem, quanto é que sobrou, então, na água? Bom, sobrou 0,03 menos X, ou seja, sobrou 0,03 menos 0,0269, que vai ser igual a 0,0031 gramas. Essa é a massa de iodo que sobrou na água. Tudo bem? Bom, e se você quiser dar a resposta em porcentagem, então você vai fazer assim: 0,03 gramas era a massa total inicial, logo está para 100%. A massa que sobrou na água, 0,0031
0,031 gramas. Isso vai corresponder à porcentagem P, que você vai fazer essa conta e você vai achar 10,6%. Tudo bem? Entenderam, né? Então, uma parte do iodo se dissolveu na água, uma parte do iodo se passou para o clorofórmio. Aí você faz essa relação, descobre quanto que vale esse X, e aí você vai acabar achando a porcentagem do iodo que ainda restou na água. Tá bom? Uma conclusão interessante é a seguinte: após toda a realização dessa operação, você vai acabar concluindo que o clorofórmio extraiu quase todo o iodo que estava na água. Se você imaginar que estava tudo na água, quer dizer, só restou 10,6%. Quer dizer, quase que 90% passou para o clorofórmio. A extração de um soluto que está dissolvido num certo solvente por outro solvente é uma operação relativamente frequente nos laboratórios de química orgânica. Então, se conseguiu estabelecer uma fórmula geral para o número de extrações que você desejar. É isso que a gente vai ver agora, uma fórmula que vai servir para você calcular quanto foi extraído ou quanto sobrou de um soluto num certo solvente, realizando extrações sucessivas. Vamos ver a demonstração dessa fórmula? Então você pensa assim: eu tenho um funil de decantação. Nele, eu vou colocar uma certa quantidade de água, que eu vou chamar de VA, o volume de água, certo? Em seguida, eu vou colocar um novo solvente, que eu vou chamar de VS. Só que o novo solvente é mais denso que a água, então ele foi para o fundo do recipiente. Então você vai ter um VA em cima, que é o volume da água, e o volume do solvente vai ficar embaixo, o novo solvente. Então, nessa passagem do novo solvente pela água, esse novo solvente retirou uma parte do soluto que ali estava, que ali se encontrava. Tudo bem? Então você tem que pensar assim: quanto que havia no início da operação do soluto? Havia M0 gramas. Passou o novo solvente. E aí depois você retirou o novo solvente após ele ter extraído um pouco do soluto da água, certo? E aí o que sobrou na água? Aí, bom, após a primeira extração, sobrou M1 gramas. Pronto, a primeira extração já foi feita. Agora vamos armar um esquema como se fosse um equilíbrio químico. Assim, então o soluto vou chamar de X. Então você vai ter X dissolvido em água e vai se transformar em X dissolvido no novo solvente. Bom, você tem assim, o início, o quanto dissolveu e o que sobrou no final. No início eu tinha quanto do soluto? M0 na água. Quanto que eu tinha no solvente? Não tinha nada ainda, 0 no novo solvente. Aí o que acontece é que na hora que o solvente passou pela água, ele levou X gramas. Então, dissolveram-se X gramas no novo solvente. Então, deixou de fazer parte da solução aquosa e passou a fazer parte da solução do novo solvente. Bom, o que é que sobrou no final das contas? O que é que sobrou? M0 na água, né? M0 menos X. E agora o que eu tenho no novo solvente? Agora eu tenho X. Tudo bem? Então, quer dizer que sobrou M0 menos X na água e no novo solvente você tem agora X gramas que foram retiradas. Veja bem que depois que o solvente é extraído, abre-se a torneirinha e retira-se esse novo solvente com o soluto que ele extraiu. Tá bom, então agora vai começar tudo de novo, fazer uma segunda extração. Porém, antes de começar a segunda extração, eu queria que vocês modificassem alguns valores. Então, por exemplo, nesse esquema do equilíbrio, está escrito assim, M0 menos X. Isso foi o que sobrou na água. Então, você vai escrever agora assim, o que sobrou na água, M1, após a primeira extração, restaram M1 gramas. Bom, e aí eu pergunto o seguinte, e quanto foi para o novo solvente que passou pela água? Bom, você retirou X gramas, certo? Mas eu posso dizer o seguinte, que X é igual ao que tinha menos o que sobrou na água. Eu posso dizer assim, que é M0 menos M1. Vamos agora aplicar a fórmula do coeficiente de partição, do coeficiente de partição de Nernst, que é assim, KD é igual a, vamos dizer assim, CS sobre CA. CS é a concentração do soluto no novo solvente, sobre CA a concentração do soluto na água. Tudo bem? Lembre que a fórmula da concentração é M sobre V, tá certo? Muito bem, então você vai colocar assim, KD vai ser igual a Q. Bom, qual é a nova concentração, então, do soluto nesse novo solvente? Vai ser X sobre V, certo?
é o que extraiu dividido pelo volume. Mas eu posso dizer que o x é a mesma coisa que m0 menos m1. Então vai ficar assim, m0 menos m1 sobre Vs, e o que sobrou na água após a primeira extração? Sobrou m1, que vai ficar m1 sobre Va. Tudo bem? Va é o volume da água. Então agora, continuando, quer dizer que eu vou pegar e vou fazer essa divisão de fração. Conserva a primeira fração, que é m0 menos m1 sobre Vs, vezes Va sobre m1. Tá certo? Beleza, então agora você vai fazer essa operação, vai fazer essa multiplicação aí. Então vai ficar assim, Va vezes m0 menos Va vezes m1, e embaixo vai ficar assim, Vs vezes m1. Bom, agora eu posso pegar e dividir essa fração assim. Va m0 sobre Vs m1 menos Va m1 sobre Vs m1. Tudo bem? Bom, dá para cortar o m1 nessa segunda fração aí, então vai ficar assim, Va sobre Vs. Bom, conclusão. Esse Va sobre Vs, eu vou passar para o outro lado das constantes. Então vai ficar assim, a constante de partição, de distribuição, mais Va sobre Vs é igual a Va vezes m0 sobre Vs vezes m1. Logo, agora a gente vai fazer essa continha da fração no primeiro membro. Vai ficar assim, colocando Vs como denominador comum, então ficaria assim, Vs, e em cima vai ficar Kd vezes Vs, mais Va. Isso vai ser igual a Va vezes m0 sobre Vs m1. Essas operaçõezinhas, elas são assim, é bom que você aprenda a fazer, porque isso vai simplificar, às vezes, nossas operações. E o Vs, o volume do solvente que foi adicionado, vai dar, como você tem uma igualdade aí, vai dar para cortar nos dois lados. E aí você vai acabar chegando numa expressão muito interessante. Vamos isolar o M1, foi o que sobrou depois da primeira extração. Vai ser igual, M1 vai ser igual a M0 vezes, aí vai ficar Va sobre KdVs mais Va. Tudo bem? O que eu acabei de achar foi uma expressão onde eu tenho agora qual é a massa M1 que ainda restou na água, após a primeira extração. Vamos fazer a segunda extração, então, agora. Então, você já está sabendo. Sobrou M1 na água. Agora, você vai colocar uma nova porção do solvente. Aí, a nova porção do solvente vai passar pela água, vai extrair um pouco ainda, vai extrair mais um pouquinho. Depois, você elimina o solvente novo com o que ele conseguiu extrair e você vai guardando no outro recipiente, porque esse volume, esse recipiente que tem o solvente mais o soluto que foi extraído, você vai guardando, que você vai precisar dele numa operação futura. Tudo bem. Mas agora vamos fazer o cálculo para a segunda extração. Então, na segunda extração, nós já chegamos à conclusão seguinte, que na primeira extração, a gente tinha feito assim. Quanto deu M1? Quanto sobrou, né, do soluto na água? Ficou assim, M1. Ficou M0 vezes Va sobre KdVs mais Va. Se você precisar, você volta lá em cima para poder aprender a fazer essas operações. Só que agora, o que vai acontecer é o seguinte, na segunda extração, o que vai sobrar na água é o M2. Agora eu vou chamar de M2, tá certo? Mas então, o que é o M2? O M2 vai ter a mesma fórmula que nós conseguimos deduzir na primeira extração, só que o M2 vai ser igual ao M1 vezes, parênteses, Va sobre KdVs mais Va. É a mesma fórmula de cima, só que para a segunda extração. Veja bem que eu vou colocar assim, M2 é igual a M1 vezes Va, entre parênteses, né? Va sobre KdVs mais Va. Só que no lugar do M1, eu vou pegar a expressão anterior. Então vai ficar assim, M2, que eu estou calculando agora, vai ser igual a M1, mas o M1 eu sei quanto que ele vale. Ele vale M0 vezes Va sobre KdVs mais Va, vezes Va sobre KdVs mais Va. Então na segunda extração você vai perceber o seguinte, que o M2 vai ser igual a M0 vezes, parênteses, Va sobre KdVs mais Va ao quadrado. Então já entendi. A próxima extração vai ficar a mesma coisa, vai ficar assim, o M3 seria igual a M0 vezes Va sobre KdVs mais Va.
elevado a 3. Depois de N extrações, você vai ter uma fórmula genérica. Vai ficar assim, Mn é igual a M0 vezes VA sobre KdVs Mais VA. elevado a N. Quer dizer, na enésima extração, você pode calcular qual foi a massa que sobrou do solvente original. Beleza? É muito bonitinho, mas agora você tem que fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!